irmãos, tudo bem? Podeis assentar, Deus abençoe. Nós estarmos aqui nesta manhã mais uma vez e hoje com a nossa ceia do Senhor, né? Vamos estar celebrando então a ceia do Senhor nesta manhã. E eu quero dar continuidade ao nosso tema. Nós estamos falando sobre as virtudes da vida cristã. Abra aí a sua Bíblia já em 1 Pedro, capítulo 2. Carta de 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos estar dando início, né? Porque depois nós vamos também estar citando outros textos também, nesta manhã. Queremos também dar bem-vindo a todos que estão pela live, nos assistindo nesta manhã, que Deus possa nos abençoar. Amém? Assim que você encontrar, eu quero te chamar para nós fazermos uma oração de pé, e em seguida nós vamos ler esse texto. Amém? Você que encontrou, vamos estar orando. Bendito Deus, eterno Pai, queremos dar graças ao Senhor por esta manhã de vida, meu Deus, que o Senhor tem nos dado. Queremos dar graça ao Senhor pela oportunidade de nos reunirmos no santuário do Senhor, na casa do Senhor nesta manhã. E queremos pedir, meu Deus, que o Senhor fale conosco nesta manhã, edifique as nossas vidas, ó Pai, nos fortaleça com a Tua palavra, nos alimente com o Teu Espírito Santo, ó Deus, fala à Tua igreja, fala ao Teu povo, nos edifica, Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos, ó Deus amado, obedecer a Tua palavra, seguir a Tua palavra, nós precisamos ser testemunhas do Senhor, ó Pai, por isso nos ajuda nesta manhã, ministra, Senhor, aos nossos corações, fala as nossas necessidades, ó Pai, é o que eu te peço, no nome de Jesus, usa esta ministração, meu Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer, é o que te pedimos nesta manhã, para a honra e glória do Teu santo nome, amém. 1 Pedro, então, capítulo 2, versículo 9, tá? Vamos ler o versículo 9 nesse momento, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Deus abençoe, pode assentar. Esse texto aqui, ele já é um texto muito bom para fazer a introdução do que nós queremos refletir nesta manhã. Queremos refletir sobre a palavra de Deus no que diz respeito à igreja, no que diz respeito a o que é ser igreja, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que a Bíblia nos orienta, né? Como é formada uma igreja? Qual o papel da igreja? Nós sabemos, claro, antes de qualquer coisa, que igreja somos nós. Igreja são as pessoas, né? São aquelas pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças, que aceitam Jesus como Salvador de suas vidas. Então nós somos a igreja, essa igreja. Agora, claro que como igreja, nós não temos a total liberdade de fazer o que queremos fazer como igreja. Por quê? Porque as orientações, as instruções, digamos, as normas, né, foram estabelecidas por Jesus, pelos apóstolos, né, e princípios sobre igreja, o Novo Testamento, mas princípios nós temos também o Antigo Testamento. Todos os ensinamentos dos profetas, dos patriarcas, no Antigo Testamento também são bases para dirigir a igreja, o povo de Deus, né? E é nesse sentido que eu quero refletir com a igreja nesta manhã. Como a igreja deva agir no seu dia a dia, como a igreja deva ter as suas práticas, né? Quais são as práticas da nossa vida que estão coerentes com a palavra de Deus? Eu como pessoa, você como pessoa, como homem, como mulher,
Não só na igreja, propriamente aqui no templo, melhor dizendo, no templo, mas na sua casa, na sua família, na escola, em todos os lugares. A Bíblia nos dá todas estas orientações, para que nós possamos então seguir, né? E a proposta de nós falarmos também sobre as virtudes cristãs, eu confesso que eu vejo com preocupação, e acredito que os irmãos também, práticas que às vezes nós como igreja temos praticados, temos adotado, né? E isso precisa ser refletido, precisa ser passado pelo o crivo da palavra de Deus, para nós não nos pegarmos lutando a esmo, lutando contra o vento, fazendo coisas que Deus nem pediu para fazer, né? Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, quando ele fala sobre o alicerce da igreja, que é Cristo e os apóstolos, ele diz assim: mas cada um de vós veja bem o que será construído sobre esses alicerces, né? Porque nós poderemos construir coisas, segundo os materiais que Paulo cita ali, de palha, de madeira, de feno, de prata, pedras preciosas e ouro. E, segundo a reflexão desse texto, é que os materiais perecíveis, como palha, né, madeira e feno, são materiais que são consumidos. E a mensagem ilustrada desse texto é que há coisas que nós fazemos que elas não terão significados no reino de Deus, não permanecerão. São coisas que muitas vezes são feitas porque nós queremos fazer. E o que Paulo recomenda, a Bíblia recomenda, que não deva ser assim. Nós precisamos fazer coisas que ainda que sejam difíceis para nós fazermos, mas são essas coisas que a palavra de Deus recomenda, né? Ontem tivemos aí o grupo de evangelismo, na liderança do Célio e outros irmãos. É um trabalho difícil, mas é isso que a Bíblia diz. É isso que a palavra do Senhor diz que tem que ser feito, né? Então, fazer a obra de Deus, irmãos, ser igreja, não é fazer o que nós queremos. Posso ouvir um amém nessa manhã? É isso, nós temos que fazer o que a Bíblia diz, para nós não incorrermos das nossas obras serem desfeitas, serem queimadas, serem destruídas, né? Ou seja, um dos exemplos aí que nós podemos observar é pregar só o que nós queremos ouvir, irmãos, não é o que a Bíblia recomenda. Pregar só o que queremos ouvir, porque as pessoas estão cheias de necessidades, nós, né, estamos cheios de necessidades deste mundo. Nós devemos orar por essas necessidades, mas nós não podemos ocupar o tempo da pregação, o tempo das atividades da igreja para pregar ou irmos atrás de ouvir só aquilo que nós queremos. É um erro, é um equívoco e não é bíblico. Não é uma virtude, mas pelo contrário, uma desvirtude, né? São essas reflexões que eu quero chamar a igreja para nós meditarmos, né? É o que é chamado hoje em dia de pragmatismo, ou seja, são atividades somente na prática de cada um. Cada um tem sua experiência, então ele prega aquilo. Cada um acha que tem que ser assim, então ele prega assim. Não, nós temos que pregar segundo o que a Bíblia diz. E quando nós pregamos a Bíblia, como diz aquele velho ditado, ela é uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. Eu não posso me esquivar como pregador da palavra de textos severos, de textos exortativos, de textos que falam conosco. Não podemos, porque se esses textos existem e estão na palavra de Deus, é porque eles foram inspirados por Deus para nos ensinar, para nos ajudar na nossa caminhada. E convenhamos, né, irmãos, nós convertemos o espírito, mas a carne não converte.
A carne não converte. Nós queremos só agradar a carne. Nós queremos só fazer aquilo que agrada a carne. Por exemplo, nós tínhamos algo que não é pecado, não é nada. Mas, há muito tempo, os eventos que fazia na igreja, que se fazia nas igrejas, né, principalmente as nossas, eventos que dava muita gente, porque sempre oferecia comida, sempre oferecia almoço. Eu me lembro de um evento, muitos anos atrás aqui, que por uma circunstância, só pôde ser avisado aqui na hora, num domingo de manhã, que não ia dar para ter almoço. E pessoas chegaram atrasadas, bem depois, ou seja, vieram para almoçar. Igreja não é restaurante. Chegaram para almoçar, e quando terminou, que começou o bispo querido, né, começou a despedir todo mundo, então, vamos embora, 11 e pouco da manhã, pessoas ficaram nervosas, porque falou, mas disse que ia ter almoço. Falei, não, mas você não chegou na hora. 8h30, 9 horas, estava todo mundo aqui, já foi avisado que não ia ter almoço, nós vamos para casa almoçar. Então, ou seja, há essas situações que nós temos que tomar cuidado, de querer participar da igreja, de ser igreja com coisas materiais, coisas banais. Não, igreja é um corpo que precisa tratar das situações espirituais, amém, irmãos? Precisamos tratar dessas situações espirituais, precisamos deixar a palavra transformar a nossa vida, trabalhar na nossa vida. Ainda que é doído, mas nós temos que ouvir quando a palavra é pregada, dura, mas se falou com a gente, amém, nós temos que submeter. A Bíblia diz que enquanto é tempo, nós temos que nos arrepender, nós temos que mudar, nós temos que aceitar a intervenção de Deus nas nossas vidas, aleluias, glória a Deus. E também, o que às vezes nos deixa muito preocupados, sabe o que, irmãos? É que muitas pessoas gostam muito de entretenimento na igreja, o tempo todo. Muitas pessoas não participam de atividades mais espirituais, atividades de crescimento. Não é todas as atividades que tem na igreja, que seja vigília, que seja estudo bíblico, que seja atividades que têm de fato um peso de instrução bíblico de igreja, são a minoria que participa, né? Isso está certo? Não está. Isso traz uma preocupação? Claro que traz, e nós precisamos refletir nisso. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e ver, será que a igreja, igual nós temos hoje no século 21, igrejas que não pregam mais a palavra de Deus, e está assim a internet de cultos assim, as pessoas vão lá, porque eu quero ouvir, que não importa o jeito que eu estou, não importa o que eu fiz, o que eu não fiz, Deus vai fazer, eu não encontro esse Deus na Bíblia, eu encontro um Deus que quer mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida, um Deus que quer salvar, transformar, nos fazer agentes do reino de Deus nessa terra, amém, irmãos? Fazer de cada um de nós uma coluna no reino de Deus, é isso que eu vejo na palavra, e eu vejo na minha vida, e na minha carne, nos meus desejos, no meu comportamento, querendo sair fora disso, querendo outras coisas, querendo me ocupar com outras coisas. Não, mas Paulo ele diz assim, olha, eu esmurro a minha carne e a reduzo a nada, para que ela obedeça à palavra do Senhor. É duro, irmãos. Jesus ele diz assim, a porta é estreita, né? O caminho é estreito, a porta é apertada, não é assim? Ele disse, o caminho largo leva à perdição. E o que é o caminho largo? É quando nós não submetemos a palavra, quando nós não encaramos a palavra de Deus como algo sério nas nossas vidas. Nós temos que, de verdade, irmão, receber o açoite de Deus na nossa vida, precisamos. Senão, a Bíblia diz assim, é como um filho que não obedece seu pai. Então, essas preocupações, né? Tem que mexer conosco, nós precisamos olhar isso, ou seja, com a mudança de visão, e eu estou falando aqui para vocês, irmãos, com base em estatísticas, com base em relatórios, as igrejas da Europa acabaram,
Você pode pesquisar na internet como é que está o movimento cristão na Europa. Uma frieza total, um abandono das igrejas. Segundo os escritores e as notícias, eles já chamam a Europa de continente pós-cristianismo. Por quê? Porque eles não querem saber mais do cristianismo verdadeiro. E por que eles não querem saber? Porque Cristo não opera? Não, porque os movimentos cristãos que tiveram no passado foram movimentos destrutíveis para a fé cristã. Foram destrutíveis. Você pode encontrar e baixar de graça uma coleção chamada História do Cristianismo Ilustrado na internet, de um escritor chamado Justo Gonçalves. Ele é historiador. E ele vai contar só fatos que a igreja protestante, a igreja católica fizeram, que mataram, que destruíram. Isso acaba com a fé, irmãos. Isso desestimula. Isso não nos dá coragem para enfrentar os leões do século 21. Quando nós vemos a igreja caminhar por esse cenário. Agora, o outro país que está caminhando para isso, Estados Unidos. Os Estados Unidos também, essa semana mesmo eu vi uma reportagem, igreja imensa, fechada, abandonada. Por quê? Porque o número de membros ficou tão pequeno, tão pouco, que não conseguia manter a estrutura, e eles tiveram que sair daquele lugar, vender aquele lugar. Tá? Muitas igrejas estão ficando abandonadas nos Estados Unidos. Hoje, irmãos, a pesquisa mostra que o Brasil é o maior celeiro do mundo do povo de Deus. E nós não podemos perder essa oportunidade. O Brasil hoje está passando por um grande crescimento, um grande avivamento. Os maiores, antigamente, os missionários saíam muito dos Estados Unidos, saía também da Inglaterra. Hoje o Brasil é o maior exportador de missionários, amém? Aleluias! E nós não podemos deixar isso morrer. Nós não podemos. E como que o inimigo faz para que isso morra? Sorrateiramente, trazendo desânimo no coração de um, trazendo frieza no outro. Através de quê? Através da falta do compromisso com Deus, a falta do compromisso com a obra de Deus. E servir a Deus, irmãos, não é fácil, nunca foi. No passado, os irmãos morreram. Nós conhecemos aí as histórias, cantamos as histórias, né? Hoje é fácil. Hoje as pessoas entram aqui na igreja, vamos pegar o exemplo. Chega aqui, diz que quer ser membro, aceita Jesus. O pastor recebe aqui na frente, apresenta para todo mundo. Mas de repente acontece alguma coisa, a pessoa vira as costas e vai embora. Quando pensa, cadê as pessoas? Fala, não, já foi embora há muito tempo. O que é isso? Falta de compromisso. Falta de compromisso cristão. Falta de responsabilidade. E a Bíblia diz que nós não podemos fazer assim. Domingo que vem, o Maurício vai estar pregando sobre autoridade e submissão. Porque é isso que a Bíblia diz, irmãos. Se nós temos autoridade, nós temos que submeter. É princípio de Deus, é palavra de Deus para nós. Amém? Aleluias. Então nós precisamos refletir, irmãos, sobre isso, sobre essas coisas, para que isso não venha nos desanimar, para que isso não venha nos desviar da fé verdadeira. E com essa preocupação é que nós vamos meditar nas virtudes cristãs. Né? Hoje eu quero ressaltar então as virtudes do povo chamado para ser igreja. O povo chamado para ser igreja, um povo tirado para fora do sistema. Qual sistema? O sistema do mundo, o sistema caído, o sistema guiado com uma mensagem destrutiva, que destrói os lares, que destrói o homem, que destrói o jovem, que destrói todas as pessoas. Mas Jesus, ele veio tirar esse povo, porque a palavra eclésia, que eu quero trabalhar com vocês, significa tirados para fora. Jesus chamou um povo de fora, mas fora da onde? Fora desse sistema maligno, desse sistema contrário a Deus, contrário aos princípios de Deus, que somos nós, amém? Nós somos a igreja do Senhor, somos a eclésia do Senhor, tirado para fora disso. E quando nós fomos tirados para fora, nós não fomos tirados para fora para poder ficarmos isolados, enclausurados. Não, nós somos tirados para fora para denunciar o que está errado nesse mundo, para pregar a palavra que transforma. Nós sabemos que a palavra de Deus, por mais que as pessoas
criticam, rejeitam, mas o dia que ela recebe uma palavra, que o Espírito Santo toca no coração, essa pessoa, a Bíblia chama de novo nascimento, ela ressurge novamente, aleluias, ela muda a sua forma de pensar, ela muda a sua forma de enxergar. As pessoas que são nova convertidas, a gente pergunta para elas dizem, como eu não enxergava que a igreja, que o povo de Deus é que está certo, como eu fazia tantas coisas erradas e não percebia. Por quê, irmão? Porque é uma cegueira espiritual. E Jesus, o que ele fez? Ele foi lá e tirou, eclesia, tirou para fora, chamou um povo para sair debaixo desse sistema maligno, amém? E eu quero começar então fazendo algumas perguntas. Quais são as virtudes que um seguidor de Cristo deva buscar? Né? Porque ninguém, irmãos, converte e de um dia para o outro, ou de repente, ele já sabe quais são as virtudes. Não. Nós convertemos e nós entendemos que o processo da conversão para a salvação é instantâneo, mas o crescimento, né, a salvação é instantâneo, mas a conversão, converter não é você deixar de fazer algo, está indo para cá e você converteu, passou para cá, porque esse caminho está errado. Aqui tem alguma coisa errada, você vai converter para cá também. Converter, desviar do que é errado. E esse processo na nossa vida dura a vida inteira. A Bíblia diz que a última transformação será quando o corpo nosso for glorificado. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos converter a nossa língua, converter o nosso ouvido, os nossos olhos, converter as nossas ações, as nossas atitudes. Precisamos converter, baseado aonde? Na palavra de Deus. O que a Bíblia disser para nós que está errado, irmão, querendo ou não, chorando, mas eu tenho que dizer, essa é a palavra de Deus. Eu não posso inventar subterfúgio, eu não posso criar outro caminho. Por quê? Porque é a palavra de Deus, e ela tem que ser aplicada na minha vida. Eu preciso dessa palavra. E outra, eu preciso que ela me lave, eu preciso que ela me purifique, porque é só assim que nós vamos encontrar com o Senhor. Aleluias. Segunda coisa, também, como podemos avaliar se nossos comportamentos são virtuosos, né? São virtudes ou desvirtudes? Não tem outro lugar, irmão, não é comparar com A, com B, é com a palavra. É com Cristo. A Bíblia diz, olhai para o autor e consumador da nossa fé, o qual é Jesus Cristo, aleluia, é Ele. Eu não posso, a nossa volta, irmão, pode um monte de gente fazer o que quiser, nós temos que ter o cuidado, para não sermos enfraquecidos, esfriados com isso. Não, nós temos que olhar para Jesus. Claro que eu já até ministrei uma outra mensagem, dizendo que é muito difícil olhar para Deus e conviver com os nossos problemas, né? Domingo passado eu falei sobre isso também, falei sobre situações de virtudes que atrapalham o interrelacionamento das pessoas entre nós. E às vezes, irmãos, nós somos chatos, como diz os gaúchos, chatos de galocha. E nós atrapalhamos um bom relacionamento entre nós, mas porque não olhamos na palavra. Que a Bíblia diz, é melhor calar do que falar. A Bíblia diz, olha, você suporte quem é fraco, é melhor suportar. Deixa subir nas suas costas. Você está forte, então suporte. Quem é forte não é o que sai, não é o que pula fora, não é o que se escamoteia para lá. Não, o que é forte é o que sustenta e mantém firme na palavra do Senhor, aleluias. Esse é que a Bíblia diz que é forte, irmãos. Glória a Deus. Depois, a base para os relacionamentos virtuosos na igreja, acabei de dizer, é a palavra. A Bíblia, ela é o nosso manual de instrução e prática. É a Bíblia. Se o mundo fala contrário, diz que a Bíblia é escrita por homem, se outras pessoas não querem obedecer, irmão, não quero nem saber, eu fico com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a mais antiga, a palavra do Senhor é a mais fiel, a palavra do Senhor é a que mudou a minha vida. Quando eu recebi Jesus na minha vida, eu não recebi assistindo um jogo de futebol, eu não recebi participando de um evento de entretenimento. Eu recebi Jesus o dia que eu me assentei e escutei alguém pregar Jesus Cristo para a minha vida.
Então o Espírito Santo trabalhou nas nossas vidas, irmãos. Então não é outro lugar que nós vamos ser transformados. Nós vamos ser transformados diante da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que muda as nossas vidas, aleluia. Por isso ela é chamada de manual, de instrução e prática na vida do cristão. E Jesus, ele veio salvar e libertar e construir um povo seu, chamado igreja. E esse povo que somos nós, somos muito diferentes uns dos outros. E o que fazer então, irmão, para ser um povo só? Por quê? Porque já tentaram isso, as igrejas já tentaram criar uma coleção de pessoas, tudo parecidas uma com a outra. Não, todo mundo tem que vestir igual, tá? Porque aqui todo mundo é igual. Não deu certo, não. Todo mundo tem que usar bigode. Não, o homem, né? Não deu certo, não. Não, os homens têm que usar chapéu. Não deu certo. Tem que usar paletó. Tem que pôr... Não, já tentaram de tudo, mas não foram do lugar certo. Qual é o lugar certo? Jesus, que nos dá graça para sermos quem somos com as nossas diferenças, mas conseguir vivermos unidos, aleluias, porque o vínculo que nos une é muito mais forte, que é Jesus Cristo, é a salvação que está em Cristo, é o Espírito Santo agindo no nosso coração, e sem Ele, irmão, é obra de homem. Sem Ele não tem jeito, não tem condições, amém? Então para nós vivermos unidos, como somos diferentes, como nós vamos ter essa união, como nós vamos amar mutuamente, amar um ao outro. Então, meu irmão, amar um ao outro não é amar o que é igual a eu, não é amar o que pensa igual eu penso, mas é amar o diferente. A Jesus, ele disse assim, se você fizer o bem só para aqueles que te amam, que te agradam, que diferença você tem dos publicanos e dos hipócritas? Nenhuma. Mas ele disse, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. É difícil? É. Mas nós aprendemos? Claro que aprendemos. Conquistamos. Se Jesus disse isso, é porque o Espírito de Deus nos capacita a fazer isso. Nos dá graça para isso. Depois, socorrer, né? Socorrer uns aos outros. Não podemos ter outro caminho. Corrigir uns aos outros. A igreja é este lugar de corrigirmos uns aos outros, de mostrarmos o caminho, de instruir, de aplicar a palavra, porque senão não tem crescimento. Não tem crescimento. Como eu disse, aceitamos Jesus, vamos para a igreja, aqueles que já caminharam começam a nos ensinar, começam a falar conosco, nós vamos aprendendo, vamos crescendo, daí a pouco você também está ajudando outro. Esse é o caminho. Foi assim que o evangelho chegou até nós. Foi assim que a igreja chegou até nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. Então, nós pensamos diferentes uns dos outros, comportamos diferentes uns dos outros, mas apesar dessas diferenças, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos seguir o que Jesus disse. A Bíblia diz que toda a carne esteja calada, toda a carne esteja equivocada, e a palavra de Deus seja certa. Então o árbitro entre nós, irmão, não é a minha opinião, não é a sua, mas é a palavra do Senhor, aleluia. Ainda que nós não entendamos naquele momento, ainda que nós não concebemos isso, mas é a palavra do Senhor, é a Bíblia, e ela tem que prevalecer, aleluias. E nós não podemos também confundir, quero explicar aqui, eu ressaltei, confundir passividade com correção, porque nós precisamos ser corrigidos, e nós precisamos corrigir uns aos outros. Então não confunda isso, né? Quando o pastor vem aqui, dá uma exortação, chama a atenção, é porque é preciso fazer. Não é a gente viver passivamente. Eu estou vendo o erro, não falo nada. Eu estou vendo as coisas erradas em casa, na família, não falo nada. Não, não é isso que a Bíblia diz, ser passivo e aceitar tudo. Não, é denunciar o que é errado, é falar o que está errado. E pronto, fizemos isso, agora é a pessoa que vai se responsabilizar por ela. E como nós devemos então agir em relação às diferenças na igreja? Com amor. Não é isso que a Bíblia diz? Tudo tem que ser com amor. A correção é com amor. A exortação é com amor. Né? Para trazer um direcionamento é com amor. Essa é a forma que a Bíblia nos diz. Não podemos usar a nossa energia, a nossa força, usar aquilo que eu quero fazer sem ter o amor. Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo supera, tudo aguenta. O amor não é ciumento, não é invejoso, não deseja o mal.
Então precisamos ter o amor de Cristo no nosso coração, né? Que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós não encontramos na Bíblia Jesus maltratando ninguém, nem a prostituta, sendo indiferente com as pessoas pecadoras. Não, nós não podemos fazer isso. Temos que tratar com amor. Depois temos que tratar como? Com respeito. Ainda que haja diferença, ainda que haja divergência, respeito. Tem que ter respeito. Tem que respeitar a opinião do outro. Tem que considerar a opinião do outro. Paulo, ele chega a dizer: no que for possível, tende paz com todos. Tende paz. Temos que promover a paz. Depois, agir com temperança. Temperança. Quantos irmãos que não têm temperança, irmão? Ele escuta uma divergência, pronto, ele já faz um escarcéu, ele já derruba a igreja, ele já faz aquela coisa. Por quê? Porque ele quer impor. Não, não é isso não. A Bíblia diz: seja temperado com sal a vossa palavra. Tenha temperança. Não grite, não exalte, não fale mal, não fale palavrão, não fale palavras torpes, não xingue o irmão. Seja temperante. Depois, se necessário for, a Bíblia diz, perdoa. É muito melhor perdoar do que tocar contenda, do que tocar demanda. Perdoa. Paulo escreve aos Coríntios e diz: olha, será que não tem alguém que tem entendimento de Deus no meio de vocês, para resolver as querelas de vocês, a ponto de vocês, de um irmão levar o outro no tribunal ímpio, para julgar as questões de vocês? Será que vocês mesmos não podem fazer isso? E nós precisamos, irmão, porque se nós não conseguimos julgar nós mesmos, misericórdia, como é que nós vamos julgar o mundo? Como é que nós vamos falar que o mundo está errado? Não, nós temos que julgar primeiro a nós, amém? Aleluias. Então não podemos ser cristãos, irmão, e termos as atitudes anticristãs. É isso que a Bíblia diz. Virtude é isso, ser cristão com atitudes cristãs, né? Não podemos ser incentivador de coisas erradas, não podemos provocar divisão, não podemos disseminar contenda entre irmãos. E aqui eu quero ler Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19, que diz: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Já está o alerta aqui em Provérbios, para nós, né? O que Deus abomina, essas coisas todas, Deus detesta, e a 7ª ele abomina. Agora eu quero entrar aqui. A igreja, então, ela é um povo tirado do sistema do mundo. O sistema do mundo é um sistema de opressão, de abuso, mas Jesus nos ensina como é no sistema do reino de Deus. E para isso, Lucas 22, 26, ele diz assim: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Aleluias. Jesus, os próprios discípulos deles, instigaram ele, dizendo: quem vai ser o maior, Jesus? Ele falou: não, vou contar uma história para você. Entre vocês, entre o sistema do mundo, entre os governos aqui, o maior é aquele que manda em todo mundo. Mas no reino de Deus, ele diz, no reino de Deus, o maior é aquele que serve todo mundo. Amém, irmãos? Aleluias. Esse é o exemplo de Cristo, o exemplo de Jesus para nós servir. E a própria palavra, como eu já disse aqui, igreja, que é eclésia, que significa tirados para fora, a palavra ek significa para. E eclésia, chamado, para fora, e chamado. Fomos chamados para fora. Chamados para fora para quê? Para nós pensarmos diferente, irmão. Pensarmos baseado na palavra. Para nós sermos instruídos com a palavra. Por isso Jesus chamou para fora. A palavra eclésia, ela não é exclusiva dos evangelhos nem bíblica. Era uma palavra grega que era usada exatamente na comunidade grega que formava a sua eclésia, que era a assembleia dos homens políticos que ia julgar as questões ali da sociedade. Mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então ele disse: eu vou fazer agora a minha igreja, a minha assembleia. Eu agora vou chamar um povo agora para seguir as minhas instruções. Aleluia. Então esse povo somos nós.
e Ele chamou para fora do sistema caído. Ele nos chamou de volta para o reino dele. Ele nos chamou de volta para a obediência de Deus. E nós então devemos viver segundo as normas do reino de Deus, não segundo as normas do reino da terra. Vamos ver mais aqui. Aqui em Colossenses, para fora das trevas, né? Em Colossenses 1,13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eclésia, para fora das trevas, nos tirou das trevas, para nós enxergarmos, para nós andarmos no reino do amor de Cristo. Depois, em João 15,19, eclésia ou para fora do mundo, ele diz: antes eu vos escolhi do mundo. Jesus não formou a igreja dele sem nenhum critério, não, ele tirou do mundo, ele nos chamou, e ninguém é obrigado a ir. Ele chama, é feito o convite para nós irmos, mas quando nós vamos, nós precisamos então nos submeter aos requisitos. Depois, em Atos 2,40, para fora da onde? Desta geração, ele diz assim: salvai-vos desta geração perversa. Existe uma geração perversa, a qual nós pertencíamos a ela, mas Jesus foi lá e nos chamou para fora dessa geração perversa, aleluias, para nós andarmos segundo a palavra dele. E a finalidade dessa chamada, irmão, essa chamada para fora, é que nós sejamos o povo de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim, a 18, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluias! É isso que Deus nos chamou, irmãos. Chamou o seu povo para aproximar dele, para andar com ele, para seguir as suas orientações. Paulo aqui retratando um texto que Deus falou isso lá no passado, e Paulo repete aqui em 2 Coríntios. E a finalidade ainda de tirar para fora é ter um povo especial, zeloso e de boas obras. Aleluias. Não dá, irmão, para ser cristão e continuar do mesmo jeito. Não dá para continuar tendo o mesmo temperamento sem domínio, não dá para continuar fazendo coisa errada, não dá. A Bíblia recomenda que tem que mudar. Aqui em 2 Timóteo 14 diz, o qual se deu a si mesmo, por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aleluias. Glória a Deus, essa é a igreja, essa somos nós que precisamos nos enquadrar dentro do que o Senhor ensina. E o 1 Pedro, que foi o texto inicial, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias, glória ao nome do Senhor, irmão. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa manhã? Glória a Deus. Irmãos, Deus ele tem transformação para a nossa vida, é claro. Mas ninguém é transformado se não quiser. Nós temos que querer. Nós não somos adeptos da predestinação calvinista, não. Nós entendemos que Deus, ele abre a porta. Ele tem um caminho largo, ele tem um caminho estreito, né? Ele tem a oportunidade para que todos possam se transformar. Mas não pense que Deus vai nos amarrar e nos obrigar, não. Nós precisamos sermos esclarecidos pela palavra do Senhor e nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Mudar a nossa vida, seja o que for que tiver que ser mudado. Aleluias. Isso são virtudes cristãs que precisam estar na nossa vida.
E de vez em quando, irmão, nós precisamos fazer isso. De vez em quando nós temos que ter mergulho na palavra de Deus, retiros espirituais, consagrações, para quê? Para voltarmos. Agora, se tirar a palavra de Deus, irmão, como a base que o apóstolo Paulo disse, né? Cristo é o alicerce, os ensinamentos, as doutrinas dos apóstolos. Irmão, se tirar, acabou. Acabou. É por isso que há muita briga, confusão. É por isso que cada um quer impor sua vontade. Por quê? Tirou a palavra de Deus. Não, mas o que formos construir, o que formos ser feito, tem que estar na palavra de Deus. Cristo é o alicerce da nossa vida. Cristo é a base. O que for construído ali tem que estar coerente, porque senão Paulo diz, vai queimar, o fogo vai vir e vai acabar. E nós não queremos construir nada para o vento levar ou para o fogo consumir, amém? Nós queremos construir, irmãos, virtudes eternas nas nossas vidas, nas vidas das pessoas. Nós queremos partir quando Deus nos chamar e deixar um legado, deixar uma história, né? Assim como a história de muitos nos alcançaram, nós também agora é a nossa vez de fazermos isso, de plantarmos a semente no coração das pessoas. E para isso, irmãos, temos que negar a nós mesmos. Eu não posso fazer o que eu quero, mas eu tenho que fazer o que Jesus determinou. Eu tenho que fazer o que Ele diz que nós temos que fazer, amém? E convém então salientar, irmão, que somente quando a igreja realmente é constituída de um povo tirado para fora, ela tem o direito de ser chamada de igreja no sentido máximo da palavra de Deus. Se eu não me submeto à palavra de Deus, eu não sou igreja. Eu fui chamado para ser salvo, mas ainda não sou igreja. Eu preciso me submeter à palavra de Deus, que me guia, porque é ela que edifica a sua igreja, é ela que edifica a igreja de Cristo. Então, quando nós não nos submetemos, nós não temos o direito de ser chamado de igreja, como pessoa, não podemos. Mas quando eu me submeto, eu digo, eu estou errado, então eu quero pedir perdão. Eu cometi um erro, eu quero me arrepender. Então nós somos igreja, porque isso são princípios bíblicos da palavra do Senhor para nos orientar, para nos corrigir. E para concluir nesta manhã, nós vamos ter a Santa Ceia. Nos ensinos do reino de Deus, irmãos, não existe espaço para nenhuma forma de abuso, para nenhuma forma de impetulância. Não existe. Não existe espaço para nenhuma intervenção humana, somente de Deus, somente da palavra do Senhor, né? E nós temos que deixar, irmão, um legado, nós temos que nos submeter a isso, para que nós também não sejamos pegos de maneira contrária, agindo contrário àquilo que é a vontade de Deus, contrário ao governo do Senhor, que estabeleceu a sua igreja, que levantou obreiros, que levantou os oficiais da obra dele, né? Que nos chamou para sermos santificados. Irmãos, nós temos que nos submeter a isso. De que adianta nós vir para a igreja, escutar a pregação, mas falar assim, não quero, não gostei dessa pregação, falou que tem isso. Não, irmão, então você não é igreja, você tem que se submeter. Quando o pastor prega, o obreiro prega, o irmão prega, que pregou a palavra de Deus, nós temos que sair calado, ainda que seja duro de engolir, mas é a palavra de Deus para a nossa vida. Tomar água para ver se desce, mas não podemos, irmão, dizer assim, eu não gosto, porque pregou isso, porque pregou aquilo. Irmão, será que é isso que a Bíblia ensina? Não é. Se não estiver precisando, se a palavra não foi para você, amém, irmão, você já está abençoado. Mas Deus não fala só comigo, só com um aqui na igreja, fala com muitos. Então a palavra, o pastor Quirino ainda pregou sobre semear, ela é semeada, lançada. Aonde ela tiver necessidade de encontrar o coração bom, aberto, ela vai germinar. Mas se a semente for semeada e encontrar um coração duro, um turrão, uma pedra, vai sair do mesmo jeito. Mas nesta manhã, irmãos, nesta manhã, o meu conselho de irmão, de amigo de vocês, abra o vosso coração para Deus. Não caminhe mais tempo. Nós estamos numa contagem regressiva, não caminhe mais tempo, não deixe ficar demorando muito para você se arrepender, para você se consertar, para você mudar as suas virtudes, melhorar as suas virtudes, se submeter às virtudes de Cristo, aceitar a autoridade da palavra, aceitar o senhorio de Cristo na nossa vida, amém? Vamos ficar de pé, eu quero terminar orando
fazendo aqui uma oração, irmãos, junto com os irmãos. Toda esta palavra eu prego para mim, é a palavra de Deus, que ela não é lançada só para os outros, não. Ela fica um pouquinho no embornar, para servir para nós também, para quem prega. Nós não somos melhor do que ninguém, nós não somos mais especiais, mas nós necessitamos da mesma forma. Feche seus olhos. Meu Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, nós precisamos, ó Deus amado, da ajuda do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, da graça do Senhor. Meu Deus, o que seria de nós se não fosse a tua bondade, o teu amor, que enviou Cristo na cruz do Calvário, que sofreu no nosso lugar, que morreu a morte horrenda, Senhor, para nos perdoar. Mas, meu Deus, nós que já somos igreja do Senhor, precisamos, ó Deus, de graça para submetermos a tua palavra, a tua vontade, ó Pai. Nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nos dê graça, nos dê força, nos dê, meu Deus, o fruto do Espírito Santo, ó Pai, nas nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, servir ao Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos amar, ó Pai, como o Senhor nos amou, mas de nós mesmos, Deus, nós não temos essa força, não temos essa capacidade, mas socorre-nos, ó Deus, nesta manhã. Ajuda, meu Deus, o teu povo, ó Pai, a andar em virtudes da tua palavra. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E nesta manhã, Senhor, na ministração desta ceia, que o Senhor, ó Pai, possa renovar em nós, ó Pai, a nossa fé, a nossa esperança, ó Deus amado, a nossa vontade de mudar de vida, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar